Moedas, o melhor lugar para você comprar e vender suas Tibia Coins com rapidez e segurança. Utilizando o link da descrição, você fortalece demais o canal. Você já conhece o Talion Online, servidor global com duas opções para você. Jogue no modo fácil para quem quer diversão sem preocupação, ou no modo difícil para quem curte um verdadeiro desafio. Escolha o seu estilo de jogo, explore sem limites ou mergulhe na ação de verdade. O Talion é um projeto sólido, apoiado pelo TibiaBR, com 8 anos online. Acesse agora talion.online. Salve, salve rapaziada, firmeza. Nos últimos dias nós tivemos como criatura boostada do dia o Falcon Paladin. Então com isso eu queria mostrar um pouquinho os resultados que eu obtive caçando aqui no Falcon Castle, né? Que é a parte do castelo ali, onde fica grande parte dos mini bosses aqui dos Falcons. Então eu queria mostrar aí um pouquinho os resultados, a rotação que eu faço mais ou menos. E se por acaso você não aproveitou quando essa criatura estava boostada, no próximo dia, quem sabe, você consiga aproveitar. Porque, cara, não sabia que Falcon era tão disputado assim. Teve uma galera que queria caçar aí mesmo. É explicável porque você consegue ter um resultado muito bacana. A XP até que fica ok, mas o profit alavanca bastante. Até por isso eu só consegui caçar por 40 minutos nesse resp, foi o máximo que eu consegui durar. Tentei voltar no respawn mais de 6 vezes para conseguir gravar uma horinha fechada, mas estava bastante difícil, rapaziada. Então por esse motivo eu vou fazer uma estimativa, né, de como seria se eu fechasse uma hora. Obviamente é uma estimativa com os dados que eu já tenho em mãos, que foi esses 40 minutos, e aí então vai ficar um pouco quebrado desse jeito. Então se você é aquele tibiano que fala, não caçou uma hora, então não tem como estimar, pô, beleza, infelizmente foi o que eu consegui fazer. Então se você não está de acordo com isso, infelizmente você pode deixar um dislike aí nesse vídeo, não tem problema, firmeza? Mas eu te garanto que a base de resultados que eu iria ter mais ou menos não foge muito disso daí. A gente consegue sim fazer uma estimativa tranquilamente, que no caso aí o profit ia ficar mais ou menos na casa de 3.4 kk a hora, a HAL ia se manter no 6.1 e a XP, né, por hora de fato, no caso aí eu estou na estamina laranja, ia ficar aí na casa dos 10.2 kk de XP por hora, o que são resultados bem interessantes e que eu acho bem maneiro, né? Eu particularmente gosto muito de aproveitar as criaturas boostadas quando tem no Tibia, porque é um ânimo que você tem diferente, é um lugar diferente que você tem para explorar ou para aproveitar e fechar um bestiário. Então recomendo que, se você não fica de olho nas criaturas boostadas do dia, recomendo dar uma atenção nessas criaturas porque valem bastante a pena, demorou? E aí um pouquinho agora sobre o resp. É um resp bem tranquilo, não tem segredo caçar o Falcon. O único problema é que aqui no castelo é tudo muito estreito, né? Muito apertado. Então você tem que ficar dando aquele dig-din com uma certa constância e tem que modelar ali as boxes de um jeito que fica o melhor possível para você. Os mobs que a gente vai enfrentar são apenas também o Falcon Knight e o Falcon Paladin. Por o Falcon Paladin está boostado, a gente vai focar ele e ele vai surgir mais rápido, e por conta disso a gente vai matar mais Falcon Paladin do que Knight, pelo menos aqui nessa parte do castelo, tá? O Dream do Dream mesmo é lá na águia tem muito Falcon Paladin, principalmente agora que teve um buff de densidade de criaturas naquela área. Cara, Mage e RP devia estar fazendo uma festa ali, devia estar fazendo muita XP e muito profit, com certeza. Só que se o castelo tava disputado, quem dirá a águia, né? E aí sobre as armas, o bacana dos Falcons é que ele só tem um pouco de sensibilidade pro dano sagrado. O restante dos elementos, tirando morte e físico, eles são neutros, né? Então ele é neutro a energy, neutro a gelo, neutro a fogo e neutro a terra também. Físico, eles são 90% resistentes, já a morte eles são bastante resistentes. Então se você vir caçar aqui, utiliza a melhor arma, tanto de duas mãos ou como de uma mão da sua vocação. Aqui pros casos de Sword, eu recomendo aí uma Sanguine Razor, que em questão de status é a melhor arma aí que a gente tem no jogo, e você vai conseguir performar melhor em questão de ataque com a Sanguine Razor. Club, eu iria de Sanguine Bludgeon, e Axe eu iria aí com Soul Eater. Vai ficar um pouco atrás comparado ao Sword Club, por causa dos status entre as armas Sanguines e as Soul Weapons, né? No caso, as Sanguines elas são levemente superior do que as Soul Weapons, mas também tem a opção, se você quiser vir um pouquinho mais protegido, as armas de uma mão acaba sendo uma baita opção. Então você consegue, por exemplo, vir com a Sanguine Blade, uma Sanguine Hatch,
Crush, ou de repente se é um cara de club, você consegue vir com a Soul Crusher junto com o Shield, então aí você consegue manipular bem o nível aí da sua hunt. Se estiver apanhando bastante, você pode usar um Shield. Se você quiser agressivar um pouquinho mais, aí você consegue puxar uma arma aí de 2 mãos, e até por esse motivo que eu recomendo aí um Knight level 750 a mais, acredito que já consiga caçar aqui com uma certa tranquilidade. Você vir com a sua armadura imbuída e devagarzinho conhecendo o respawn, com certeza vai dar certo aqui a partir do level 750, tá? Já sobre proteções, eu recomendo proteção de Energy e Earth, principalmente Energy, tá? Então Prismatic Ring, talvez uma Void Boots, Prismatic Necklace ou Gil Necklace também acaba sendo itens interessantes naquelas boxes um pouquinho mais assadas, principalmente a do telhado, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente aí. É estranho também esses bichos bater terra, né? Mas sim, é um dano relevante aí de terra, por esse motivo é interessante você ficar de olho com essa proteção também. Bate um pouquinho também do dano sagrado aqui, mas não é tão relevante. E o dano sagrado ele é um pouquinho chato de se defender, né? Não tem tantas coisas que defendem ao dano de Holy, mas acredito que se você focar nas proteções de Energy e terra, você vai conseguir sair super tranquilo nesse respawn, tá? Já sobre plays, por ter 2 mobs, se você é um cara que quiser caçar aqui por mais tempo em um dia normal, é um cara que já caça lá na águia, eu colocaria aí plays no Falcon Knight e no Falcon Paladin, que eu acho que consegue usufruir bem aí as plays nesse respawn, porque a quantidade deles é até que bem parelho entre um e outro. Obviamente, se você essa criatura somente em um dia boostado, aí você tem que colocar prey no Falcon que tá boostado. No caso aqui era o Paladin, então eu recomendaria, se você tivesse uma prey no Falcon Paladin, manter uma prey nele, que aí você ia alavancar ainda mais os resultados dessa hunt. Sobre charms, eu estou utilizando uma Low Blow e uma Vampiric Embrace no Falcon Paladin, mas você pode utilizar uma Dodge nele também, tá? Eu até recomendo você utilizar mais uma Dodge do que uma Low Blow, porque o Falcon Paladin é o que vai te amassar nessa hunt. Bate muito o Falcon Paladin, então se você já tá bem próximo do level que eu acabei recomendando, uma Dodge aí no Falcon Paladin é uma escolha um pouquinho mais inteligente. E aí no Falcon Knight a gente tem diversas opções também. No caso aqui eu estou utilizando uma Poison como Major Charm e uma Void Skull como Minor Charm, mas você pode utilizar uma Overpower, uma Savage Blow, a própria Low Blow se você não estiver utilizando no Falcon Paladin, ou qualquer outro charme elemental, desde que não seja aqueles charms que eles têm resistência, que no caso aqui é a Curse e a Wound. Sobre Soul Core, não tenho nenhuma nesse resp também, então se eu tivesse a potencializar ainda mais um pouquinho aí os resultados dessa hunt, mas na data dessa gravação aí eu não tinha nenhum Soul Core. Já sobre a roda de habilidades, eu estou utilizando aí a roda padrão, que normalmente eu sempre utilizo nos vídeos, né? Que é o Eshori mais 2, então a gente tá pegando os 2 Eshori mais na roda, reduzindo o cooldown e aumentando o dano base dele. Nós temos também uma gema de dano base no Eshori Gran, e essa gema ela tá upada, proporcionando pra gente mais 7% e meio de dano base nessa spell. Além disso, a gente tá com o Ampicor 2, o Gift level 1 e o Avatar level 1 também. Uma roda aí top da balada, curto pra caramba essa roda, então não podia de deixar de estar utilizando ela, demorou? Sobre Question, é um acesso bem básico que precisa aqui, acredito que grande parte da galera já tem, né? Todo mundo que já consegue matar o Oberon já consegue acessar aqui, que é o acesso básico aí ao Falcon baixo, né? Tem como você entrar no castelo pelo caminho de Edron, mas eu recomendo o caminho de Zal, porque sempre por lá dá certo. Lá em Edron, se eu não me engano, tem que estar de noite ou de dia, alguma coisa assim, e aí você pega um baldezinho com areia e consegue fazer uma mecânica, e aí você sobe pro castelo. Mas não quer ter dor de cabeça, é só seguir o caminho aí no começo do vídeo, que é o padrão que todo mundo faz, que você não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça em relação a isso. Sobre informações adicionais que eu acharia interessante compartilhar aqui com vocês, é aquela velha e boa food de ML, é muito útil aqui nesse resp. Eu, inclusive, estou utilizando uma food de ML aqui, porque, cara, vai agregar muito valor, principalmente que eu estou caçando aqui sem imbuement na minha armadura. Eu optei por não fazer o imbuement na minha armadura, porque eu já sabia que eu não ia conseguir caçar por tanto tempo assim, e por isso que eu tô sem imbuement. Mas se eu conseguisse caçar por mais tempo, com certeza eu colocaria aí um imbuement de energy na minha armadura ou de terra, e ia fazer com que eu me sentisse mais confortável e ia conseguir caçar melhor aí por mais tempo, demorou? Outro cuidado que você tem que ter muito aqui é com a box do telhado, que nem eu havia falado anteriormente. A box do telhado só tem Falcon Paladin. Nesse dia, como o Falcon Paladin tá postado, é crucial que a gente pegue essa box, porque é a melhor box que tem nessa rotação. Mas por ser a melhor, também é a mais perigosa. Então você pode ver que sempre que eu passo ali pelo telhado, eu negativo bastante. Às vezes eu fecho a box, fica 3 bichos pra fora ainda. Então não pode ficar panguando muito, ter que ficar esperto ali no dedinho na Supreme, pra não deixar negativar muito e você tomar um combão e só capotar o Corsa. Além disso, no telhado tem um boss lá também. E o que que acontece? Às vezes as pessoas passam pra matar ele e deixa a portinha aberta. E se esse boss vir pra sua box, se prepara que vai assar, porque o boss bate bastante. Ele tem muita mitigação. Se você focar o seu auto-ataque
nele, você não vai realar quase nada, então tem que ficar esperto em relação a isso, porque aconteceu comigo inclusive, tá? Eu infelizmente não tenho a gravação, mas eu acabei fechando uma box com um boy junto e, cara, negativei, tive que estourar um avatar, ainda bem que o meu avatar estava disponível e eu consegui sair dessa. Se não, se você é um Knight que ainda não conhece o respawn ou tem um level menor, a chance de você capotar o Corsa aí é alta, demorou? Agora eu vou acelerar um pouquinho a timelapse pra vocês deixar um pouquinho a rotação que eu faço. Não esquece, deixa o like aí, se inscreve no canal, segue a gente lá nas redes sociais, seja membro aí do canal também, tá, rapaziada? Ajuda diretamente. Então, se você conseguir fazer parte do clube de membros, vai fortalecer demais, é um valor super acessível, então vale a pena dar uma olhada aí, porque, pô, vai me deixar feliz demais, demorou? A gente se vê numa próxima, tamo junto e é nóis!